Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Hoje nós teremos resolução de questões de língua portuguesa. Eu destaquei algumas questões, todas aplicadas pela banca Instituto Nosso Rumo, questões de conteúdos que são muito cobrados em provas de língua portuguesa. Atenção que durante a resolução das questões eu te dou muitas dicas de como perceber pegadinhas que a banca porventura possa colocar para te confundir, tá? E também te ensino expertise de como identificar a alternativa correta para que você consiga responder as tuas questões mais rapidamente. Então, vem comigo para mais um vídeo. Ler a primeira questão. Questão número 1. Leia a sentença abaixo retirada do texto. A sentença é essa aqui que está entre aspas, ok? A verdade, Papai Noel, é que essas coisas só gastam espaço e, como disse a mamãe, gastam muita luz. A respeito dos trechos em destaques, é correto afirmar que Papai Noel e, como disse a mamãe. A respeito desses dois trechos que estão em destaque, nós vamos marcar a alternativa que é correta, tá? Letra A. Trata-se, respectivamente, de uma locução adjetiva e de um vocativo. Veja só, a expressão como disse a mamãe não é uma locução adjetiva, mas sim um aposto. Mas assim, eu vou... Então, vamos lá para as questões. Questão número 1. Leia a sentença abaixo retirada do texto. A sentença é essa aqui, tá? Que está entre aspas. A verdade, Papai Noel, é que essas coisas só gastam espaço e, como disse a mamãe, gastam muita luz. A respeito dos trechos em destaques, é correto afirmar que trecho em destaque, Papai Noel e, como disse a mamãe. Então, a respeito desses dois trechos que foram destacados, nós vamos marcar a alternativa correta. Mas vamos primeiro analisar aqui essa oração, tá? A verdade, Papai Noel. Alguém está falando para o Papai Noel, né? Alguém está chamando a atenção do Papai Noel porque está se referindo a ele, não é isso? É que essas coisas só gastam espaço, como disse a mamãe, gastam muita luz. Veja que aqui, como disse a mamãe, eu tenho uma explicação, ou seja, aquela pessoa que está chamando a atenção do Papai Noel, né, que está se referindo ao Papai Noel, ela fala de uma situação e ela usa essa parte aqui, como disse a mamãe, para explicar, para reiterar, para reafirmar aquilo que ela está falando, tá? Então, depois dessa breve explicação, vamos analisar. Letra A. Trata-se, respectivamente, de uma locução adjetiva e de um vocativo. Isso mesmo, nós temos aqui um vocativo, mas o vocativo nesse contexto é Papai Noel, tá? Porque ele está evocando, ele está chamando o Papai Noel. Então, a gente já descarta a letra A, porque ele não colocou na ordem correta, né? E, na verdade, aqui nós não temos nenhuma locução adjetiva, tá? Desses trechos em destaques, nenhum deles é locução adjetiva. A gente já descarta a letra A. Letra B. Ambos correspondem a um adjunto adverbial de modo. Também não. A gente viu que Papai Noel é o quê? É um vocativo. Então, letra B, errada. Letra C, são respectivamente, né, ou seja, na ordem que está sendo colocada aí, um vocativo e um aposto. Muito bem, achamos o gabarito da nossa questão, pois Papai Noel é um vocativo, que é esse chamamento, né, e o aposto, ele vem sempre aqui destacado, né, entre duas vírgulas, e ele é uma explicação, um detalhamento do que está sendo colocado ali naquela oração. Então, a resposta correta, letra C. Questão número 2. Na sentença, se tivesse peru, eu comeria tanto que de certo passaria mal. Nessa sentença aqui, né? A palavra de certo pode ser substituída sem alteração de sentido. Então, vamos destacar somente essa palavra aqui, de certo.
que é a palavra que nós estamos analisando. Então, dentro dessa sentença aqui, vamos destacar ela, tá? Para ficar melhor a nossa visualização. Dentro dessa sentença aqui, se tivesse peru, eu comeria tanto que de certo passaria mal. A palavra destacada, de certo, ela pode ser substituída sem alteração de sentido, ou seja, quem estiver lendo vai entender a mesma coisa, vai manter o mesmo sentido. Por qual palavra? Veja só, de certo é um advérbio, né? E eu poderia trocar letra A por sem dúvida, tá? Sem dúvida. Por que, Rani? Se tivesse peru, eu comeria tanto que sem dúvida, ou seja, com certeza ou certamente eu passaria mal. Nenhuma dessas outras palavras, letra B, milagrosamente, letra C, infelizmente, letra D, por fim, não manteria o sentido, tá? Mudaria o sentido da oração. Então, a palavra aqui que manteria o sentido seria um advérbio mesmo, que nesse contexto, né, a gente vai encontrar aqui letra A, sem dúvida. Se tivesse peru, eu comeria tanto que, sem dúvida, com certeza, certamente, passaria mal. Número 3. No trecho, apesar das dolorosas tradições que conhece através de um ou sem número de terríveis episódios. A expressão sem número tem o mesmo sentido de. Então, vamos aqui destacar, né, o trecho aqui, tá? Pra gente não confundir. E vamos destacar a expressão que está sendo cobrada. Qual é a expressão? Sem números, né? Sem número. Então, vamos ler novamente. Apesar das dolorosas tradições que conheces através de um sem número de terríveis episódios. A expressão sem número tem o mesmo sentido de, ou seja, por qual outra palavra ou qual outra expressão eu, substituindo aqui neste contexto, manteria o mesmo sentido. Essa questão é bem parecida com a questão anterior, tá? Então, vamos lá. Letra A, limitado. Será, gente? Limitado, na verdade, implica uma quantidade restrita, né? É algo restrito, então ele é, na verdade, o oposto de sem número. Então, a gente já descarta a letra A, não. Letra B, inadequado. Inadequado, na verdade, se refere a algo que não é apropriado ou que não está sendo relacionado aqui com a ideia que está sendo apresentada nessa oração, tá? Letra C, incontável. Achamos o gabarito da nossa questão. Por quê? Veja só, incontável é uma expressão que é usada para descrever algo em grande quantidade, né? Ou seja, que você não consegue fazer uma contagem com facilidade, que não consegue ser contado, ou seja, numeroso. Então, se eu trocar aqui, ó, apesar das dolorosas tradições que conheces através de um incontáveis terríveis episódios. Então, eu consigo manter o mesmo sentido, substituindo sem número por incontável, ok? Letra D, não registrado. Não registrado, na verdade, se refere a algo que não foi que não foi anotado, que não foi documentado, né? Então, não tem relação com o que está sendo colocado aqui. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Questão número 4. Leia o trecho abaixo retirado do texto. O trecho é esse aqui, tá? Que está entre aspas. Isto me limita, isto me trava, isto me corrói. Muito bem. Nas frases acima, o uso da próclise está correto porque aqui mais uma questão de colocação pronominal. Colocação pronominal é muito cobrada em provas de concurso, tá? Principalmente essa banca, Instituto Nosso Rumo, gosta muito de colocar questões de colocação pronominal. Mas essa questão, ela vem sendo colocada de uma maneira diferente, né? Porque ela quer que nós achemos a alternativa que justifica o porquê que dentro desse contexto aqui, isto me limita, isto me trava, isto me corrói, foi utilizada a próclise. E a gente viu, gente, que na colocação pronominal, nós costumamos usar, né, a ênclise, né? Onde o pronome oblíquo vai vir sempre depois do verbo. Mas às vezes ele pode vir antes do verbo, porque na frente dele terá alguma palavra, né, que vai atrair.
ele para frente do verbo. E se tiver alguma palavra que atrai ele para vir antes do verbo, aí a gente vai ter a ocorrência da próclise. Então, aqui na próclise, né, o meu pronome está na frente do verbo. E cadê esse pronome, Rani? Tá aqui o middle. Me, tá? Veja que ele aparece de novo e aqui ele aparece de novo. E a gente observa que na frente dele, em todas as sentenças aqui, eu tenho isto. O isto se repetindo. Isto me limita, isto me trava, isto me corrói, né? E o isto, a gente sabe que faz parte da classe de palavras. Qual classe de palavras? É um pronome. É um pronome demonstrativo, né? Porque está demonstrando algo. E a gente viu que lá nas regrinhas da colocação pronominal, o isto, né, por ser um pronome demonstrativo, na verdade os pronomes demonstrativos, eles atraem o verbo para... Atraem o pronome o pronome oblíquo átono para frente do verbo, tendo, portanto, uma próclise, ok? Sabendo disso, vamos lá para as alternativas. Letra A. Trata-se de uma locução adverbial? Não. Aqui a gente não está tratando de locução adverbial, tá? Letra B. Há um pronome demonstrativo antes do verbo. Muito bem. Achamos o gabarito da nossa questão, né? A gente viu que por conta do pronome demonstrativo, isto, né, ocorreu aqui dentro desse contexto a próclise, ok? Pronome demonstrativo antes do verbo. Letra C. Há um pronome relativo antes do verbo? Não. Letra D. São conjunções subordinativas? Não. E letra E. A conjunção verbal não permite o emprego da ênclise. Gente, na verdade, a banca ela vai te jogar algumas coisas, né? Aí você fica, será? Você tem que saber da regra, né? Lembra que eu falei que a banca Instituto Nosso Rumo, ela é muito conteudista. Então, ou você sabe do conteúdo ou você erra a questão. E aqui ele quer saber o seu conhecimento quanto à colocação pronominal. Saber que o porquê que aqui nesse trecho foi-se utilizado próclise. Então, você tem que saber qual foi a regra que fez com que dentro dessa situação aqui nós usássemos próclise. E a gente viu que a próclise ela ocorre quando eu tenho alguma palavra que atrai, né? Atrai o pronome para frente do verbo. E nesse contexto aqui foi o pronome demonstrativo, tá? Isto que atraiu o pronome oblíquo para frente do verbo. Certinho? Importante saber da regra, tá? Questão número 5. Assinale a alternativa cuja a sentença retirada do texto apresenta o uso correto da crase, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui a gente tem uma questãozinha de crase, né, que é outro assunto que é muito cobrado também. E veja que a pergunta vem muito objetiva e direta, né? Ela quer que você saiba utilizar a crase corretamente, porque você virá aqui aplicar os conceitos de entender o porquê que eu devo ou não utilizar a crase dentro das situações, porque você vai inferir, né, a partir das alternativas que são colocadas. Então, você tem que ver se aqui realmente deveria ocorrer o uso da crase ou não. Você só vai acertar essa questão se você souber das regrinhas, tá? Eu vou pular a letra A e depois vocês vão entender o porquê. Vamos a partir da letra B. Abro a boca. Gente, a regra mais simples para você saber do uso da crase é você entender que o que é crase? Crase é quando eu tenho a junção do artigo a mais a preposição a. Aí na língua portuguesa eu não vou escrever a duas vezes, né? Eu vou entender que quando eu tenho a mais a, eu estou igual a acraseado. Um a com crase, tá? Aí, tá, Rani, mas como é que eu vou saber que eu vou ter A mais A? Porque não tem escrito A mais A. Você vai substituir a regrinha mais básica. Você vai substituir a palavra feminina, porque, veja, a banca, ela é maldosa, né? Ela traz uma palavra feminina porque ela sabe que você não é bobo e que você sabe que a crase, com certeza, virá na frente de uma palavra feminina. Então, ela já traz uma palavra feminina aqui. Opa, já quer te enganar, né? Aí você olha e diz assim, tá certo. Mas veja só, não importa ter somente uma palavra feminina. Importa eu entender se ali eu tenho um A mais A, para eu poder ter um A craseado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se ao trocar por uma palavra masculina eu tiver o AU, aí sim, aí eu vou ter a crase. Sabe por quê? Porque o AU, ele é o quê? É o A
que será a minha preposição, e o, que será o artigo. Então, se eu tenho preposição mais artigo, eu tenho crase, não é? Se for a. Mas se eu tenho uma preposição a e um artigo o, eu não tenho crase. Eu só vou ter crase se eu tiver a de preposição mais a de artigo, que eu vou ter igual a acraseado. Se eu tenho um a de preposição, veja só, eu tenho um a de preposição mais um o como artigo, eu não vou ter a acraseado, eu vou ter um au. Eu vou ter um au, é como se fosse o latido do cachorro, au, tá? Então, eu só vou ter crase se eu tiver a mais a. Se eu tiver a mais a, eu tenho crase. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos trocar essa palavra feminina por uma palavra masculina, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa troca aqui. Abro a boca, abro o dente. E aí, tem crase? Eu tenho um o aqui. Não vou ter crase, porque eu tenho o a mais o de o dente. A mais o é igual a ao. Ao não tem crase, né? Então, letra B tá errada. Letra C. Percebo pelo canto dos olhos que ele a abraça. Eu vou trocar esse ele a abraça. Vocês entendem quando ele assim, ele a abraça? Tá dizendo que ele está abraçando uma pessoa, uma mulher, né? Uma menina, do gênero feminino. A abraça. Esse a está se referindo a uma pessoa do gênero feminino, né? Uma mulher, uma menina, né? Então, eu vou trocar pelo gênero masculino, para eu ver se eu tenho o ao, né? Então, eu vou colocar, percebo pelo canto dos olhos que ele o abraça. Ele o abraça. Então, eu tenho mais uma vez aqui a presença do artigo o, não tem crase, tá? Letra D. Se demorasse 1 ou 2 segundos a mais. Aqui a gente não tem, tá, gente? Aqui a gente não vai ter, não tem crase. Aqui não tem como ter crase. Ok? Aqui não tem crase. Desculpa. E letra E. Ergo a bandeira branca nesse exato instante em que me pergunto. Veja só, a bandeira. Mais uma palavra feminina, né? Deixa eu marcar isso aqui também. Ergo a bandeira branca no exato instante em que pergunto. Eu vou trocar a bandeira por outra palavra masculina. Ergo o mastro. Mastro aqui, como contrário, né? Como uma palavra masculina para substituir por bandeira. E mais uma vez eu tenho a presença do artigo ou. Então eu vou ter ao, né? Eu não vou ter a mais a, eu vou ter a mais o. Então, nenhuma dessas situações aqui a gente tem crase. Então, só me restou a alternativa letra A. Aqui a ocorrência da crase está correta, tá? Questão número 6. Leia a seguinte manchete de jornal. A manchete de jornal é essa aqui que está, né? Que está entre aspas, tá? Jovem toma choque e morre ao usar celular enquanto carregava. A alternativa, assinale a alternativa correta a respeito dos trechos destacados na manchete. Então, a manchete é, de novo, jovem toma choque e morre ao usar celular enquanto carregava. Nós vamos ter que observar os trechos que estão destacados, né? Destacou o E aqui e destacou o enquanto, tá? Então, a alternativa correta a respeito dos trechos destacados. Veja só, eu tenho aqui, ele destacou, na verdade, né? O E e o enquanto. Vocês vejam que essas duas palavras, elas estão desempenhando um papel de coesão dentro do meu texto, né? Eles estão juntando aqui as partes do meu texto, estão juntando para deixar o texto coerente, né? Estão fazendo a coesão desse trecho aqui. Porque se eu dissesse, jovem toma choque, morre ao usar o celular, carregava, não vai fazer sentido, né? Se eu retirar isso aqui, ó, enquanto, e se eu retirar o E, eu vou ler para você. Você vai me dizer se tem sentido ou não. Jovem toma choque, morre ao usar o celular, carregava. Vocês veem que eu tirei duas palavras, que é as que estão destacadas, e elas são de extrema necessidade para se fazer a coerência, para se manter o sentido aqui. Porque essas palavras, elas são usadas para coesão. Então, elas são importantes, tá? Elas são conjunções,
né? Que é a classe de palavra que tem esse papel de manter a coesão, manter a coerência dentro do texto, tá? Então vamos lá, jovem toma choque e morre ao usar o celular. Nós vamos achar que é a alternativa correta. Letra A, o termo e é uma conjunção coordenada aditiva e enquanto é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Opa, Rani, eu não sei nada disso. E agora? Aí eu digo para você, você tem que estudar as orações coordenadas e as orações subordinadas. Você tem que estudar as conjunções, as classes de palavras de conjunção para você saber o que é uma conjunção, para você saber o que é uma conjunção coordenada e para você saber o que é uma conjunção subordinada. Porque essa banca, ela é conteudista, ela quer que você saiba do conteúdo. Mas eu não sei, então vamos aprender agora, tá? Vamos lá, uma conjunção coordenada, ela liga orações, né? Ela liga orações coordenadas para que se mantenha o sentido ali, ok? As orações coordenadas, elas podem ser, né, aditivas, adversativas, alternativas e assim vai. Aqui eu tenho uma conjunção coordenada e que está juntando, que eu poderia até trocar por uma vírgula, tá? Jovem toma choque, vírgula, morre ao usar o celular. Então, a aditiva aqui, que ela é coordenada, eu poderia trocar por um e, tá? Eu poderia trocar por uma vírgula, desculpe. Eu poderia trocar por uma vírgula, né? E manteria o sentido. Então, a gente já vê que parte aqui da resposta da letra A tá certa, né? Porque E é uma conjunção coordenada aditiva. Aí, você já vai... Sabe o que você faz? Eu vou te dar uma dica. Você já vai para a exclusão. Porque, assim, Rani, eu sei que o E é uma conjunção coordenada aditiva, porque é o mais fácil. E eu não, o enquanto é que eu tô com dúvida, você me diz, né? Eu tô com dúvida. Então, eu vou te dar uma dica. Tu já vai por exclusão. Vamos aqui para a letra B. O termo E é uma conjunção coordenada aditiva. Ele trouxe a mesma coisa, né? Então, você já fica com dúvida entre A e a B. Aí, você vai para C. O termo E é uma conjunção coordenada adversativa. Opa, eu sei que não é adversativa, porque adversativa dá a ideia de contrário. E aqui ele está dando ideia de continuidade, porque o jovem tomou o choque e depois o jovem morreu, né? A usar o celular. Então, é uma adição de ideia e não é uma adversidade. Então, você, opa, letra C não é, você já exclui. A letra D ele já traz a mesma coisa, né? Aditiva. Aí você já ficaria com mais um aqui para te deixar na dúvida. E a letra E, ele diz que é uma conjunção coordenada adversativa. Então, você já sabe que essa daqui também não é. Aí, você já excluiria duas alternativas. Já excluiria a C e a E. Aí, você vai ficar com dúvida em três, né? A, B e C. Não ajuda. A, B e D. Não ajudou muito, mas já melhorou, né? Aí, agora a gente vai ter que realmente saber o que é enquanto. Enquanto, gente, é uma conjunção subordinada. Aí as conjunções subordinadas, elas ligam orações que dependem uma da outra para fazer sentido. Por quê que ela é subordinada? Veja só, se eu tirar o enquanto, ele não vai fazer sentido. Quer ver, ó? Jovem toma choque e morre ao usar o celular, carregava. Aí tu vai dizer assim, mas será que tava carregando o jovem que morreu? O que tava carregando? Tu não fica claro. Ou seja, essa oração aqui, ó, carregava, ela precisa da conjunção que vem antes para fazer sentido, né? Então, ela é subordinada, tá? Essa conjunção aqui, ela é subordinada. E quando eu falo enquanto, você percebe que dá uma ideia de tempo, não dá? Porque é como se fosse durante, né? Durante aquele momento em que o celular estava carregando. Então, enquanto me dá uma ideia de tempo, certo? Me dá uma ideia de tempo. Então, vamos lá ver qual é? Letra A, o termo é uma conjunção coordenada aditiva, ok? E enquanto é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Achamos o gabarito da nossa questão. Porque o enquanto, ele me dá a ideia de tempo e é adverbial temporal, tá? Ó, a letra B tá falando que é subordinada adverbial proporcional, não traz ideia de proporcionalidade, né? A letra C está dizendo que é uma conjunção subordinada temporal. Na verdade, ela é adverbial temporal. Ele colocou isso aqui só para te confundir, porque nem existe, né? Tem que ter adverbial temporal, tá? A letra D, coordenada explicativa, não tá trazendo explicação, né? Tá mostrando algo que ocorreu durante um tempo, tá? E
A letra E, a gente até já descartou, né? A gente já descartou, na verdade, a letra C. A gente já descartou a letra D, né? Por conta da primeira afirmativa que estava errada, né? Que a gente viu que o E é uma conjunção aditiva, tá? Então, a gente já tinha descartado a C e a E. E aí, nesse sentido, a gente descarta as outras e fica gabarito correto da nossa questão. A alternativa, letra A, ok? E é uma conjunção aditiva e enquanto é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Vamos aqui na última questão do nosso pequeno simulado de hoje. Vamos lá para a questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical correta da palavra justinhamente. Foi retirado de algum texto também. Veja só, gente. Aqui a banca é bem maldosa, né? Porque ela pega uma palavra que a gente não conhece muito, né? Porque não é muito usual no nosso dia a dia. Então, a gente acaba confundindo por conta disso. Ele quer que você diga a classe gramatical. É muito fácil, né? Morfologia, dizer qual é a classe. Então, seria uma questão muito fácil. Mas como ele pega uma palavra que a gente não conhece muito, a gente já fica com dúvida, né? Mas veja, essa palavra justinhamente, ela tem essa terminação mente aqui, ó. Geralmente, não é todas as vezes, né? As palavras que terminam em mente, elas são advérbios, tá? Elas são advérbios de modo. E o gabarito da nossa questão é a letra B, advérbio. Porque aqui, dentro desse contexto, eu poderia até substituir se eu tivesse o texto, porque com certeza estando lá na hora da prova, você ia ter o texto, você poderia substituir por um outro advérbio para você ver se faz sentido. Mas dentro desse contexto aqui, tá? Justinhamente, olhando somente para a palavra, porque ele não traz o trecho que foi retirado, ele traz só a palavra, né? Justinamente te pede para te dizer o que é. Então, olhando isoladamente para a palavra, sem olhar o texto em que ela está, eu digo que ela é um advérbio, ok? Chegamos ao fim do nosso simulado, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Veja só como é que termina aqui o nosso material, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, curte e segue o meu canal. Segue, gente, porque tem muitas pessoas que só assistem e não seguem. Segue o canal para você poder não perder nenhuma notificação e assim também o canal poder crescer, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.